Fala, meu aluno, fala, minha aluna, que está falando aqui é o professor Bispo, professor de língua portuguesa. Estou estreando o meu canal aqui no YouTube e nada melhor do que estrear resolvendo questões. Mas antes disso, eu quero que vocês me acompanhem lá no Instagram, ok? Meu Instagram está aqui, me acompanhem lá. Aproveite para se inscrever aqui também no YouTube e aproveite para comentar. Por exemplo, professor, realiza questões sobre a banca EBFC. Professor, realiza questões da banca Sebrasp. Professor, me dá dicas específicas em algum vídeo sobre sintaxe. Beleza? Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários, passem sugestões de vídeos aqui. Vamos iniciar agora falando sobre a banca AOCP. Vamos resolver algumas questões da banca AOCP. Vamos ver algumas particularidades da banca. Essa banca foi escolhida para realizar o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Então, eu vou acompanhar vocês aqui da publicação do edital até a prova, ok? Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, vamos lá, meus alunos. Vê só. Nós temos aqui a primeira questão e ela vai falando o seguinte. Em relação às palavras destacadas, entro ainda ofegante no cubículo vazio. Assinale a alternativa correta. O vocábulo cubículo é formado pelo processo de derivação prefixal. Senhores, paramos aqui. Ok? Paramos aqui. A banca está cobrando um tópico da gente aqui de processo de formação de palavras. Ok? Então, a gente tem que dar uma relembrada. Vamos lá? De forma rápida aqui, vamos tentar relembrar. Vê só. No processo de formação de palavras, nós temos basicamente dois tipos, ok? Dois tipos. Professor, quais são? Nós temos composição, ok? E nós temos derivação. Composição e nós temos ainda derivação. Ok. Dentro da composição, nós temos um processo chamado de justaposição e outro chamado de aglutinação, ok? A justaposição, na verdade, vamos comentar primeiro o que seria a composição. Senhores, a composição é quando eu tenho duas palavras que possuem sentido completo, sozinhas, e quando eu junto essas palavras, elas vão representar uma outra palavra. Então, eu junto duas palavras que existem para formar uma outra palavra. Seria uma terceira palavra. Como é que funciona isso? Olhem aqui esse exemplo. A palavra girassol. A palavra girassol é formada por qual processo, professor? A palavra girassol é formada pelo processo de justaposição. Por quê? Senhores, o processo de justaposição é aquela em que eu vou juntar duas palavras, duas ou mais palavras, ok? Duas ou mais palavras. Só que nessa junção de palavras, eu vou perder alguma letrinha. Por exemplo, aqui, gira, que é a palavra girassol, ok? Tenho esse elemento aqui, a palavra girar, do verbo girar, essa palavra gira. E nós temos a palavrinha sol. Olha só como foi que a palavra girassol foi formada. Através do verbo girar e do substantivo sol. Percebam que na junção, eu não perdi nenhum elemento. Eu tive um elemento a mais aqui, ok? Isso aqui é uma outra regrinha, ok? É uma outra regrinha que surgiu por causa do hífen. O hífen caiu e o S teve que duplicar, ok? Isso aí a gente comenta em uma outra aula. Mas percebam, eu não perdi elemento. O importante aqui é perder ou não perder elemento. Nesse caso aqui eu não perdi, então eu tenho aqui um processo de composição por justaposição. Diferente da aglutinação. A aglutinação é o oposto. É quando eu tenho uma junção de palavras e dessa junção eu vou perder algum elemento. Olhem comigo aqui o processo de formação da palavra embora. O processo de formação da palavra embora é a junção do em, preposição, mais boa, mais a palavrinha ora. Olha só, senhores. Olha o que nós temos aqui. Nós temos três elementos que, quando se juntaram, formaram a palavra embora. Percebam que dessa junção eu perdi esse A aqui, perdi esse H e ainda perdi esse O. Ou seja, na composição por aglutinação vai haver a junção com a perda de elemento. Ok, senhores? Beleza. Vamos lá. Na derivação, professor, o que é que nós temos? Senhores, na derivação, quando eu vou adicionar afixos
a um radical, ok? O que seria um afixo, professor? Prefixo e sufixo. Prefixo é quando eu coloco um elemento antes do radical. Sufixo é quando eu coloco um elemento depois do radical. Vamos conhecer as variedades que nós temos aqui, ó. Nós temos derivação prefixal, nós temos derivação sufixal, nós temos derivação prefixal e sufixal, ok, ao mesmo tempo. Nós temos a parasintética, nós temos a regressiva e nós temos a imprópria. Beleza, professor? Olha só, vamos organizar aqui. Nós temos essas daqui. E agora nós vamos analisá-las. Vê só. A prefixal é simples. Eu vou colocar exemplos ao lado, ok? Vou colocar exemplos aqui, ó. Eu tenho o radical feliz, ok? O radical aqui é feliz. Beleza. A prefixal vai ser quando eu adicionar um prefixo a esse radical. Prefixo vem antes do radical. Logo, seria, por exemplo, aqui, o radical infeliz aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de derivação prefixal, ok? Já a derivação sufixal vai acontecer de tal forma. Eu tenho aqui a mesma palavra, a palavra feliz, e aí eu vou ter um prefixo, um sufixo, na verdade, adicionado ao meu radical, mas ficando dessa forma aqui, ó. Felizmente. Ok? E prefixal sufixal, senhores, prefixal sufixal é quando acontece o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Ok? Por exemplo, eu tenho aqui novamente o meu radical feliz, só que agora eu vou ter tanto um prefixo quanto eu vou ter também um sufixo. Ok? Beleza. Só que o problema que algumas bancas geram, e esse daqui, ó, a banca AOCP também gera, é com a parasintética. Ok? Como é que acontece aqui na parasintética? A parasintética é quase a mesma coisa da prefixal sufixal. A diferença é que eu não posso retirar nem o prefixo, nem o sufixo, porque a palavra deixa de existir. Se eu retirar o prefixo e a palavra existir, aí não é parasintética. Ok? Se eu tirar o sufixo e a palavra não existir, aí é parasintética. Vamos lá, vamos tentar compreender isso aqui. Pessoal, um exemplo de parasintética. Eu tenho aqui, eu vou colocar de azul, ok? Eu tenho aqui o radical noite. Beleza? Na verdade, o radical vai ser só até aqui. Noite. Eu vou colocar os nossos prefixos e sufixos. E aí eu vou explicar para vocês isso que eu estava comentando agora. Vamos lá. Eu vou colocar o A aqui. Eu vou colocar esse aqui. Ok? Percebam, ó. Igual a prefixal sufixal, nós temos prefixos e sufixos. Ok? O problema é que na prefixal sufixal eu posso retirar esse elemento aqui, que a palavra vai continuar existindo, ok? Olha só, eu tirei o prefixo. Eu posso retirar esse elemento aqui também, que é o meu sufixo, e a palavra infeliz ainda existe, ok? Isso aqui é prefixal, sufixal. Eu posso retirar um ou outro e a palavra continua existindo. Só que na parasintética, se eu retirar esse elemento aqui, olha só, eu tirei o prefixo. A palavra anoitecer não existe. Ok? A palavra anoitecer não existe. Existe anoitecer. Anoitecer não existe. Eu posso tentar retirar também somente o sufixo. Percebam a mesma coisa. Mesma coisa. A palavra à noite, até o T ali, não existe. Ok? Justamente é isso aqui. Parasintética é o quê? É quando eu tenho prefixo e sufixo, mas eu não posso retirá-los. Por quê? Porque se eu retirar, a palavra deixa de existir. Ok, senhores? Beleza. Vamos lá. Na regressiva, o que seria regressiva? A regressiva também é chamada de deverbal. Deverbal é aquela que advém de um verbo. Por exemplo, ó, nós temos aqui
a palavra batalha, que vem do verbo batalhar, ok? A palavra batalha é uma derivação regressiva, ok? Beleza. E a derivação imprópria, professor, seria o quê? Senhores, a derivação imprópria, para existir, ela necessita de um contexto. A derivação imprópria, diferente da regressiva, é aquela que necessita de um contexto. A regressiva, a banca pode colocar desse jeito que eu coloquei aqui, ó. A palavra batalha, a palavra luta, a palavra combate. Essas palavras elas são formadas por qual processo? Pelo processo de derivação regressiva, ok? Só que a derivação imprópria é aquela que não vai ocorrer alteração na palavra. Vai ocorrer uma alteração gramatical. Beleza? Alteração gramatical. Na regressiva acontece o quê? Uma alteração gramatical e uma alteração na palavra, uma alteração na escrita. Já na imprópria não, vai acontecer apenas uma alteração gramatical. Olhem aqui, ó. Na regressiva foi do verbo batalhar para batalha, ou seja, perdeu esse R aqui. Ou seja, aconteceu uma alteração gramatical de verbo para substantivo e uma alteração na escrita, perdeu um Rzinho ali, ok? Já a imprópria só acontece a alteração gramatical, beleza? Por exemplo, ó, olha aqui, o falar dele é bonito. Percebam, esse elemento aqui, falar, se eu fosse pegá-lo isoladamente, ele iria ser o quê? Um verbo. Mas nós temos aqui o O, que é o nosso artigo. E a principal função do artigo é substantivar alguma coisa. Ele tem que tornar alguma coisa substantivo. O artigo nunca está sozinho, ele vai ter que ter um substantivo. Logo, esse elemento aqui, ó, falar, esse elemento aqui se tornou um substantivo. Mas perceba, senhores, ele é agora um substantivo. Aconteceu o quê? Alteração gramatical. Mas não aconteceu alteração na escrita. Ok? Essa é a principal diferença. A banca gosta muito de tentar confundir os candidatos aqui, ó. Prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Eu espero ter sanado aqui a dúvida de vocês, ok? Vamos lá resolver a nossa questãozinha agora que a gente conhece isso aqui. Vamos lá. A banca fala na letra A. O vocábulo cubículo é formado pelo processo de derivação prefixal, com o acréscimo do prefixo cub ao radical ículo. Senhores, o nosso radical aqui, na verdade, é cub. A banca inverteu aqui, ok? O nosso radical é esse elemento aqui, ó, cub. Esse elemento aqui, se ele for adicionado depois do nosso radical, então ele é o nosso sufixo. E a banca falou aqui que era o prefixo e ainda falou que era a derivação prefixal, negativo. Nós temos aqui uma derivação sufixal, ok? Porque cubículo vem da palavra cubo, ok? Vem da palavra cubo, que seria, por exemplo, o nosso radical. Só que o nosso radical vai apenas até o B, ok? Vamos ler a letra B. O sufixo ículo, até aqui está certo, indica o diminutivo da palavra cubo. Não necessariamente, vamos lá, mas vamos continuar. Assim, o vocábulo cubículo pode ser adequadamente substituído por cubinho. Senhores, negativo. Vê só, poderia ser o sufixo ículo indica o diminutivo da palavra cubo? Poderia dar uma forçada, a banca poderia forçar sim. Beleza, ela poderia forçar, mas não necessariamente. E ela falou ainda aqui, assim o vocábulo cubículo pode ser adequadamente substituído por cubinho. Negativo. Aqui não. Por quê? Quando eu estou me referindo a cubículo, eu estou me referindo ao local, a um lugar estreito. Beleza? Percebam até naquele trecho ali que ele fala, entro ainda ofegante no cubículo vazio, ou seja, um espaço vazio, um espaço pequeno vazio. E a banca quis falar que poderia ser substituído pela palavra cubinho, que aqui ela está se referindo a um cubo. Ela está se referindo ao cubo, então não tem nada a ver, não poderia ser substituído adequadamente. Por isso que a letra B não é o nosso gabarito. Olha a letra C. O sufixo NTE, presente no adjetivo ofegante, forma um nome de agente. Neste caso, aquele que ofega. Pode ser. Olha só, pode ser o nosso gabarito. Vamos deixar aqui. Ok? Seria justamente isso aqui. Ofegante é aquele que
ofega, aquele que está ofegante. Olha a letra D. O vocábulo ofegante é formado pelo processo de composição com o acréscimo da palavra NTE. Senhores, a banca aqui quis confundir vocês. Primeiro, vocês têm que se situar. Foi até por isso que a gente fez isso aqui. No processo de formação de palavras, nós temos dois tipos. Quais são? Composição e derivação. Olha o que a banca cometeu aqui. Ela falou que o processo de formação de palavras da palavra ofegante, ela disse que era processo de composição, senhores. Só que nós temos aqui o quê? Um processo de derivação, e sendo mais específico, derivação sufixal. Está na letra D, na letra C, o sufixo NTE. Ou seja, ela quis jogar aqui para tentar confundir o candidato. Ok? Mas está incorreto. Não é a nossa letra D. Olha só o que a letra E fala. A palavra ofegante é um parônimo. Senhores, nós temos que saber o significado disso aqui, ok? É um parônimo de ofegoso, uma vez que elas são semelhantes, mas apresentam significados diferentes. Poderia ser uma certa também. Não está errado por quê? Porque não são parônimos. Eles são sinônimos. Ofegante e ofegoso são elementos sinônimos. Professor, o que é um parônimo? O parônimo é justamente o que ele falou aqui. São semelhantes, são palavras semelhantes, mas que apresentam significados diferentes. Como assim, professor? Olha só. Tráfico e tráfego. Olha só, senhores, nós temos duas palavras aqui que são parônimas. Por quê? Parecem, mas não são. Eu gosto de sempre falar assim. Elas parecem, são parecidas, mas significam coisas diferentes. Tráfico é o ato de traficar, é o crime, é o artigo 33, ok? Da lei de drogas. Tráfego é em relação à trafegabilidade, à movimentação, ok? Então, isso aqui que realmente é parônimo, ok? Primeira questãozinha, tá ok. Pega esse visualzinho aqui e já salva. Vamos partir para a próxima questão. Segunda questão, senhores. Olha só. Assinale a alternativa em que o termo destacado é um artigo. Vamos lá, senhores. Quando a banca fala sobre artigo, eu já quero que vocês guardem uma coisinha. O artigo necessita de um substantivo. O que é um artigo, senhores? É um termo que define ou indefine um substantivo. Trocando em miúdos, é isso aqui. É um termo que define ou indefine um substantivo. Então, eu quero que vocês guardem em mente isso aqui. O artigo necessita do substantivo. Ok? Esse tipo de questão aqui na banca AOCP é muito fácil de vocês identificarem. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o artigo e vocês vão procurar o substantivo relacionado a ele. E aí vocês vão tentar pluralizar ou vocês vão tentar deixar no singular. Olhem para essa questãozinha aqui. Isso aqui é um padrão da banca, ok? Olha só. Olha o que a letra vem falando. Isso vai te ajudar a pensar, senhores. Do lado de cá, nós temos verbos. Do lado de cá, nós temos verbo. Então, não dá para ser um artigo, senhores. Olha essa daqui, Pedir a voluntário. Senhores, esse A aqui se relaciona com voluntários. É o voluntário, os voluntários. Esse Azinho aqui não é artigo, senhores. Para ser artigo, nós teremos que ter ali o os, relacionado a um substantivo voluntários. Então, nós não temos artigo ali. Ok? Beleza. Olha na letra C. Responder a algumas perguntas. Senhores, esse A aqui tem que estar ligado com o substantivo perguntas. Olha só, perguntas está no plural. Cadê o Szinho do nosso artigo aqui? Não tem, então ele não é artigo. Ok? É as perguntas. Eu posso falar a perguntas? Não dá, senhores. Não dá. Então ali não é um artigo também. É alguma outra coisa, mas não é artigo. Pega esse visu aqui. Tenta relacionar com o substantivo. Olha esse outro, Tendia a achar. Senhores, novamente, verbo e verbo. Cadê o meu substantivo? Olha a letra E. É como se a língua... Olha só agora, palavra língua, As línguas. As línguas. Eu consegui pluralizar. Se eu conseguir pluralizar e colocar o as, então, senhores, corretíssimo aqui, é o nosso gabarito. A banca pediu assinar a alternativa em que o termo destacado
é um artigo. Então, nós temos aqui, somente como artigo, a letrinha E. É só vocês relacionarem. O artigo necessita do seu substantivo. E o substantivo, na verdade, o seu artigo precisa também concordar com o seu substantivo. Ok? O substantivo é o núcleo. Então, o seu artigo vai concordar com ele em gênero, número e pessoa. Beleza, senhores? Vamos lá, continuando. Olha o terceiro item. Assinale a alternativa em que a vogal em destaque tem indicação de gênero. Senhores, novamente, vê só. Essa questão aqui é um pouco diferente, mas dá para a gente sacar. Quando eu falo, a banca destacou esses elementos aqui, ó. Ó, esses elementos aqui. Ok? Mas a gente vai colocar os artigos antes desses substantivos aqui. Só para a gente poder fazer uma análise. Olha só, eu tenho o carro, eu tenho ainda a greve, eu tenho ainda a mestra, eu tenho o Pará e eu tenho a casa. Aí vocês vão me falar, alguém com certeza vai falar, professor, não tem gabarito, porque aqui tem a e aqui também tem a. Então, não tem gabarito, porque ele está pedindo aquele que tem relação feminina. Senhores, olha o que a banca está pedindo, ó, a vogal em destaque. Ele quer a vogal que está em destaque, ok? Beleza. Senhores, eu consigo falar a carro? Não, essa palavra a carro não existe. Então, não pode ser a nossa letra A. Eu consigo falar o greve? A palavra o greve também não existe, senhores. Então, ó, não dá para ser. Olha essa daqui, a palavra a mestra. Se eu tentar colocar no masculino, ó, o mestre. Então, eu consigo. Se eu colocar no masculino, isso daqui vai mudar e vai ficar como? Vai ficar assim, ó. O mestre. Conseguem perceber comigo que essa vogal aqui, essa vogal em destaque, ó, essa vogal aqui, indica sim, como a banca falou, um gênero, é uma indicação de gênero, e essa daqui no finalzinho da palavra mestre é também uma indicação de gênero, é isso aqui que a banca está pedindo. Portanto, nosso gabarito até o momento seria a letra C. A palavra parar, senhores, só pode ser no masculino, não existe a parar, é o parar. Mesma coisa a palavra casa, ó. A casa, existe o caso, na verdade, se é relacionado à casa, não existe, senhores. Existe o casa, não existe, ok? Por isso, nosso gabarito, mesmo aqui, seria realmente a letra C. Vamos lá para a próxima questão. Questão número 4, ó. Sobre a análise do trecho, é preciso que haja uma expressão continuada daquela capacidade. Do texto 2, não precisa de texto, ok? Algumas questões, isso aqui eu quero falar para vocês. Algumas questões, vocês não precisam nem voltar ao texto. Questões de gramática como essas daqui, vocês geralmente não irão precisar voltar ao texto, que a banca já traz aqui, ó, o trecho que você precisa analisar, ok? Então, vamos focar nas questões de gramática e depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a focar nas questões de texto, ok? A banca AOCP, ela gosta muito de textos grandes, ok? Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, senhores. Olha só o que a banca está falando. O trecho constitui um período composto. Vamos lá. O que seria um período composto, professor? Nós temos período simples e período composto. Período simples é quando ali vai existir apenas um verbo, ok? Período composto é quando nós temos mais de um verbo. Nesse caso aqui, ó, é preciso que haja. Nós temos aqui dois verbos. Então, nós temos aqui, sim, um período composto. Mas preste atenção, não é o nosso gabarito aqui. A banca está pedindo o item incorreto, ok? A banca está pedindo o item incorreto. Olhem a letra B, o que ela vai falar. No trecho, há uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só. Senhores, qual o bizu que eu passo aqui, ó? Nós estamos tratando aqui de orações subordinadas substantivas. Nesse exemplo aqui, nós temos sim uma oração subjetiva. Como é que eu sei disso? Eu posso começar por esse quezinho aqui. Esse que, quando eu estou me referindo a orações, geralmente, ou ele vai ser um pronome relativo,
ou ele vai ser uma conjunção integrante. Ok? Uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos é que, para ser pronome relativo, eu tenho que trocar por o qual, ou a qual, ou por os quais, ou por as quais. Ok? E para ser conjunção integrante, eu preciso trocar por isso. Se eu conseguir trocar por isso, beleza, é conjunção integrante. Vamos tentar aqui nesse trecho, ó. É preciso o qual haja uma expansão. Tem sentido? É preciso a qual haja uma expansão. Não tem sentido, senhores. Se não tem sentido, eu vou tentar agora trocar por isso. Olha só. É preciso isso. Beleza, consegui trocar por isso. Teve sentido. Então, eu tenho sim aqui uma conjunção subordinada integrante. Ok? Beleza. Identificamos uma parte, ó. Identificamos que é conjunção subordinada integrante. E agora, como é que eu faço para saber se é realmente substantiva ou subjetiva? E o que seria subjetiva, professor? A subjetiva vai acontecer quando todo esse elemento, a partir do que, funcionar como sujeito da oração anterior. Qual uma dica que o senhor pode me dar para isso aqui, professor? A dica é o seguinte: vocês vão pegar esse que, vocês vão pegar o que, vão pegar o que. Em seguida, vocês vão trocar o que por isso. Depois, vão olhar para o início. Ok? Depois vocês vão olhar para o início. E o que é que vocês vão encontrar? Isso aqui é a dica para esse tipo de questão, ok? E o que é que vocês vão encontrar lá nesse início? Vocês vão encontrar um verbo, ok? Só que não é qualquer verbo. Vocês vão ter que encontrar um verbo na terceira pessoa do singular. Ok? Terceira pessoa do singular. Beleza. Se vocês encontrarem, se vocês fizerem tudo isso aqui e encontrarem o verbo na terceira pessoa do singular, vocês vão poder afirmar que vocês têm uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Então, vocês vão chamar essa oração de oração sujeito, vocês podem chamar também de sujeito oracional. Ok? É aquilo que eu vou chamar de sujeito oracional também. É quando toda essa oração aqui, ó, toda, que haja uma expansão continuada daquela capacidade, funciona como sujeito aqui do verbo ser. Então, quando eu estou falando para vocês pegar o que e trocar por isso, vocês vão escrever dessa forma aqui, ó. É preciso isso. Ok? Beleza. Vou até colocar de outra cor para não dificultar para vocês. É preciso isso. Vocês podem inverter essa ordem aqui. Percebam, ó. Isso é preciso. Dessa forma, eu acho que fica até mais claro para vocês que esse elemento aqui funciona como sujeito desse verbo aqui. Logo, se eu tenho essa estrutura aqui, também vai funcionar como sujeito. Dessa forma, isso vindo para cá também funciona como sujeito. Por isso que eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, a letra B também está correta, senhores. Ok? Daqui, ó, para frente, para lá, é o que eu vou chamar de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí a banca fala na letra C o seguinte: é preciso, no trecho, é preciso, compõe a oração principal. Sim, senhores. Nós temos aqui as orações subordinadas e nós temos também a oração principal. A oração principal é aquela que não tem conjunção. A conjunção inicia aqui, nessa oração, na oração do verbo haver. Então, no caso, essa daqui é a minha oração principal, ok? A minha estrutura é oração principal mais oração subordinada. Portanto, a letra C também está correta. Olha o que a letra D fala. A oração subordinada do trecho atua sintaticamente como sujeito. Positivo, senhores, está correto. Olha só o que a gente identificou aqui. Sujeito oracional, ok? Sujeito oracional
quando a gente estuda lá na sintaxe a parte dos sujeitos, ok? Seria o nome que eu poderia dar para isso daqui. Na parte das orações, eu vou chamar esse trecho de oração subordinada substantiva e subjetiva, ok? Olha só o que a letra E fala. A oração subordinada complementa o sentido do sujeito expresso na oração principal. Negativo, senhores. Para poder complementar o sentido, eu teria aqui, no caso, ou um complemento nominal, ou seria algum tipo de objeto direto. Beleza? Mas não é o nosso caso. Na verdade, seria um adjunto nominal, né? Mas não seria o nosso caso. Por isso, não é o nosso gabarito. Ok? Vamos lá para a nossa quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta da oração destacada. As evidências científicas indicam que, senhores, essa banca ama esse tipo de questão. Eu repeti aqui, coloquei uma questão com o mesmo conteúdo para a gente observar como é que ela vai cobrar. Vê só, mesma coisa, ó. Encontrei o quê? E a banca sempre vai deixar destacado para vocês o quê? Encontrei o meu quê aqui. É a mesma questão, mesmo estilo de questão da questãozinha anterior. Ela colocou o que em destaque. O que é que eu faço, professor? Pode ser pronome relativo ou pode ser conjunção integrante. Troca o que por isso ou troca por o qual ou a qual. Lembrando dos plurais. Vamos lá. As evidências científicas indicam o qual certos não tem sentido. As evidências científicas indicam isso. Olha só, teve sentido. Se teve sentido, senhores, então eu tenho aqui uma oração coordenada, uma oração subordinada substantiva. Então aqui, ó, eu já poderia cortar aqui, ó, oração coordenada que a banca colocou, oração coordenada, e ela colocou, pronto, só isso. E eu ainda te falei, né, que era substantiva. A banca jogou aqui, ó, adjetiva, então não é. Beleza? Só ficam entre a C e a D. E agora o que é que eu faço, professor? Senhores, vocês vão ter que analisar o verbo. Ó, as evidências científicas indicam. Indicam o quê? Verbo indicar. Quem indica alguma coisa a alguém. Beleza? Quem indica, ou poderia ser quem indica alguma coisa. Nesse caso aqui seria isso. Lembrando, os verbos, eu quero que vocês observem a partir de hoje, os verbos da seguinte forma. Os verbos podem possuir diversas transitividades. Ok? Vocês perceberam que eu fiz aqui, ó, quem indica alguma coisa a alguém. Seria um verbo bitransitivo. Só que na realidade do texto, ele foi colocado como um verbo transitivo direto. Olha só, as evidências científicas indicam que. Ou seja, não tem complemento aqui. Ele tem um objeto direto, beleza? Ele tem um objeto direto aqui, mas eu não tenho o meu objeto indireto. Só se ele estiver aqui na frente, ó. Olha só. Indicam que certo nutriente em excesso... Não, negativo, não está por aqui. Beleza? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser realmente um verbo transitivo direto nesse caso. Por isso eu vou ter aqui uma oração subordinada objetiva direta, ok? Porque quem está pedindo esse complemento aqui, essa continuação, é o meu verbo, ok? Por isso o nosso gabarito aqui seria a letra D. Vamos lá? Continuando. Questão de número 6. Assinale a alternativa correta. Esses modelos foram utilizados para explicar com certo sucesso a obesidade. A oração em destaque é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Senhores, está errado. Isso aqui já está errado. A oração destacada é essa daqui, ok? Esse início aqui, vocês já podem matar de cara. Eu já quero que vocês guardem isso aqui, ó. Para mais verbo no infinitivo, para mais verbo no infinitivo, em 99% dos casos, vai possuir a ideia de finalidade. Olha só, esses modelos foram utilizados com o fim de explicar certo sucesso, com a finalidade de explicar com certo sucesso a obesidade, beleza? Então, esse para explicar é a finalidade. Então, não tem nada de substantivo objetiva direta. Olha a letra B. É preciso dar um desconto. A oração em destaque desempenha a função de sujeito da oração principal. Senhores, justamente, é o nosso gabarito. Percebam, a estrutura sempre é a mesma. A estrutura sempre é a mesma. Quando os senhores se depararem com uma oração que, no seu início, você tenha um verbo na terceira pessoa do singular, saiba que 99% de chance de ser um sujeito. Esse elemento aqui em destaque, ok?
esse elemento aqui em destaque ser um sujeito, ou seja, uma oração subordinada substantiva do tipo subjetiva. Qual a dificuldade aqui? Que essa oração em destaque, ela está reduzida de infinitivo. Beleza? Eu poderia desenvolvê-la como? Ó, poderia colocá-la assim. É preciso que você dê um desconto. Vou colocar o você aqui. Que você dê um desconto. Vou colocar assim para ficar melhor. Mas eu poderia reescrevê-la dessa forma aqui. Ficaria até mais fácil para vocês observarem o que aqui. Ok? Mas a estrutura é basicamente a mesma. Ó. Pega o que, troca por isso, olha para o início. Olhou para o início, tem que encontrar um verbo na terceira pessoa do singular. Encontrei um verbo na terceira pessoa do singular. Esse elemento aqui para frente, ó, todinho, funciona como sujeito do verbo ser. Ok? Funciona como sujeito do verbo ser. Olha só a letra C. Fala no eixo cérebro-intestino que parece desempenhar um papel em várias doenças mentais. A oração em destaque é coordenada sindética. Senhores, nós não temos aqui uma oração coordenada sindética. Por quê? Olha só, nós temos o nosso quezinho aqui em destaque novamente. Como eu disse, a banca sempre vai deixar esse elemento aqui em evidência. Ok? Ó, fala no eixo cérebro-intestino, o qual, se eu conseguir trocar por o qual, esse elemento aqui é um pronome relativo, senhores. E quando eu tenho um pronome relativo, o que funcionando como pronome relativo, eu não vou ter uma oração coordenada, eu vou ter uma oração subordinada do tipo adjetiva. E eu ainda poderia dizer mais, de forma básica, de forma simples, que seria uma oração subordinada subadjetiva do tipo explicativa. Por que explicativa? Olha a minha vírgula aqui. Ok? Lembrar, explicativa possui vírgula. A restritiva restringe a vírgula. Ok? Olha a letra D. Não é que as bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas. A oração em destaque é subordinada adverbial concessiva. Olha só. Nós temos aqui em destaque o mais. Esse mais não vai possuir a ideia de subordinada adverbial concessiva. Aqui nós temos uma oração coordenada sindética. Ok? Ó, não é que as bactérias causem essas moléstias, mas modulam a manifestação e a severidade dos sintomas. Ou seja, senhores, nós temos aqui uma conjunção adversativa. Beleza? Adversativa. Olha só a letra E. Mas não há dúvidas de que é um campo promissor. A oração em destaque desempenha a função de objeto indireto da oração principal. Negativo. Não é objeto indireto. Isso aqui, na verdade, é complemento nominal. Quando eu tenho aqui, senhores, ó, o meu Dzinho, eu sei que a minha preposição é uma exigência sintática. Alguém tem que exigir essa preposição. Então, no caso, eu tenho aqui o verbo haver. Senhores, o verbo haver é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, verbo haver no sentido de existir, ok? Esse elemento aqui vai ser o seu objeto direto. Sendo ele o seu objeto direto e ele é um substantivo, ele vai exigir o complemento aqui, ó. Mas não há dúvidas disso. Não há dúvidas disso. Quem exige esse de aqui é a palavra dúvidas. Então, nós temos aqui o quê? Um complemento nominal. Então, nós não temos aqui um objeto indireto. Senhores, encerramos aqui a nossa aulinha, beleza? A nossa resolução de questões. Desculpa alguns erros. Estou me adaptando um pouco aqui agora ao material, a essa escrita aqui no computador. Então, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da aula. Eu quero que vocês passem sugestões. Professor, resolva questões de tal concurso, resolva questões de tal banca que a gente vem aqui ajudar. Ok? Um abraço. Não se esqueçam. Inscrevam-se no canal, ok? Inscrevam-se no canal, tá aqui. E me sigam lá no Instagram, ok? Um grande abraço e até a próxima.